Caríssimos amigos, queridas irmãs e irmãos, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar para mais uma noite de estudos em torno da doutrina e do Evangelho. Mais um programa da nossa série Espiritismo, Evangelho e Educação. Mais uma vez, boa noite para todos. Nós vamos, nesta noite, dar continuidade aos nossos estudos em torno da obsessão. Nas duas últimas semanas, nós trabalhamos o tema As obsessões de natureza anímica. E na noite de hoje, vamos efetivamente projetar reflexões em torno das obsessões de natureza espiríticas. Então, como nós já afirmamos de outra feita, nós estamos trabalhando com um material que foi desenvolvido pela confrade espírita Marlene Nobre, que deixou um belo trabalho em torno do assunto. Então, hoje, dentro das obsessões de natureza espiríticas, nós vamos abrir com um texto que ela nos apresentou. Este é o modelo clássico de influenciação negativa de desencarnado sobre encarnados. As raízes desse problema prendem-se ao próprio desenvolvimento do princípio inteligente. Ao atingir a fase hominal, emergindo de um longo processo evolutivo nos reinos inferiores, esse princípio já se transmudou em alma, ganhando o direito de gerar o pensamento de forma ininterrupta. A partir daí, inicia-se no processo conhecido como mentossíntese, baseado em trocas. A alma emite suas próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Essa é uma abordagem de André Luiz, especificamente no livro Evolução em Dois Mundos, na página 104. Se nós encontramos apenas um comentário no reino vegetal, o fenômeno da fotossíntese, a ideia aqui, em nível humanoide ou humano, como queiram, vamos trabalhar a ideia da mentossíntese, já projetando para além das esferas espirituais. Ou seja, a alimentação do mundo mental. Não é? Olha que interessante. Baseado em trocas. Bom, com o meio de mantê-lo estimulado à experiência terrestre, a providência divina impregnou-o do desejo de satisfação, através da aquisição dos bens terrenos e do afeto. Com a morte física, porém, a alma sente-se alquebrada e aflita, por constatar que todos esses sonhos de propriedade e afetividade foram interrompidos. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado, revolta-se comumente contra as lições da vida a que é convocado, em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam com o sangue e com os desejos, comunicando-lhes a experiência vulgar. Com isso, continua André Luiz, desde as mais remotas eras, aprendeu automaticamente a respirar e a viver justaposto ao hausto e ao calor alheio.
né? Então, nessa introdução, nós vamos como que abrindo as projeções para o estudo que nessa noite nós vamos compartilhar com vocês. Olha que interessante. Aqui o esquema, né? O esquema que nós separamos para apresentar para vocês, né? Nós vamos trabalhar, no caso das obsessões de natureza espirítica, vamos oferecer então as análises em torno das obsessões de efeitos inteligentes e as de efeito físico. Bom, eu estou tentando aqui colocar para vocês, mas eu confesso que eu não estou conseguindo compartilhar com vocês a tela que nós separamos como o esquema para demonstrar o que a gente vai projetar daqui para frente. Mas eu peço desculpas e na próxima semana, com certeza, eu vou ter mais condições de dividir esse recurso com vocês. Então vamos lá para não perder tempo. Vamos falar, no caso das de efeitos inteligentes, das simbioses em graus diversos, da parasitose mental ou vampirismo espiritual, que vai apresentar para nós os tópicos infecções fluídicas, fixação mental e as patologias do corpo espiritual, no caso o perispírito. Vampirismo com repercussões orgânicas. Aí vamos falar um pouco de possessão, de epilepsia e de neurose. No caso, vamos também trabalhar o tópico sintonia, prevalência do mecanismo hipnótico. Aí vamos trabalhar também a fascinação, a obsessão oculta, a obsessão durante o sono físico e a obsessão coletiva. Pensamentos sonorizados, processo alérgico, o mecanismo de ação. E no caso, os efeitos físicos, casos de poltergeist. Então, no primeiro tópico, simbioses em graus diversos. Vou convidá-los para acompanhar a leitura. Assim, após a morte, as almas, amedrontadas perante o desconhecido, são atraídas pelos que lhe choram a perda, permanecendo jungidas a elas, em processo simbiótico. Surgiram desse modo, desde tempos imemoriais, as simbioses, processo de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados vivos, partilhando-lhes a existência e absorvendo-lhes parcialmente a vitalidade. A simbiose é um processo comum nos reinos inferiores na vida humana. Ocorre quando o encarnado se entrega inconscientemente ao desencarnado, que passa a controlar-lhe a existência, impondo-lhe temporariamente seu domínio. E em troca, de certa forma, dá-lhe proteção contra o assalto de influências ocultas ainda mais deprimentes. A simbiose, portanto, pode ser útil, mas também exploradora e ainda mais prejudicial quando atinge alto grau de vampirismo. Observemos aqui, caríssimos amigos, como o assunto requer um cuidado e, ao mesmo tempo, a gente tentar entender nas questões práticas do dia a dia. Então, para nós fica claro que a simbiose é um processo comum nos reinos inferiores e na vida humana. Quando nós vamos tratar
de um encarnado numa relação com um desencarnado, a gente vai encontrar esse mecanismo numa dinâmica muito similar. Ou seja, o encarnado, após estabelecer a sintonia com o desencarnado, com o passar do tempo ele vai se entregando, de uma forma inconsciente, obviamente. E o espírito passará a controlar-lhe toda uma existência. Ou seja, impondo domínio, um envolvimento soberano, no qual o encarnado passa a ser então um joguete. E é muito interessante porque existem casos que de alguma forma esse envolvimento define um tipo de proteção. Porque a relação fica tão próxima que o desencarnado cria, de alguma forma, então, um ambiente que não favorece a aproximação, a chegada de outros espíritas. Olha que interessante. Como se fosse assim, olha, esse aqui é meu, né? Isso aqui me pertence. E com isso, muitas vezes, até se evita, conforme o próprio André Luiz apresenta, situações mais deprimentes, mais graves. Então nós sabemos que os espíritos apresentam para nós uma condição muito interessante para que a gente possa refletir. Não é? Aqui agora eu consegui colocar a tela para vocês. Não é? Ou seja, estamos aqui no primeiro tópico, simbioses em graus diversos. Ok? Bom, voltando. Então, nós verificamos como que o assunto pode ser traduzido no dia a dia em relações muito próximas à nossa, entre seres que fazem parte do nosso convívio. E, ao mesmo tempo, nos chama a atenção para que nós possamos verificar como que o Evangelho e o conhecimento da doutrina espírita podem significar uma âncora, um processo de segurança para que nós possamos continuar caminhando muito atentos aos riscos de uma relação com o mundo espiritual. Então, doutrina abre o entendimento. O Evangelho é um convite para que nós possamos nos envolver sentimentalmente com as propostas crísticas da autoiluminação, para criar uma ambiência de proteção, terapêutica, preventiva. E, no caso, operacional, quando o indivíduo já se coloca naquela condição de um tarefeiro do Cristo. Então, entender o mecanismo se faz producente, importante, para que a gente possa caminhar nesses desafios da vida. Ficou claro? Eu gostaria de convidar os nossos amigos do chat para endereçarem as suas participações. Ok? Então, enquanto não temos aqui participação, eu convido o Daniel, a Rita, o Elton, o Simplício, a Meire, Cleusa, o João, Marilac, a Sandra, a Lourdes, o Fábio, a Tereza, a Sheila, o Marlon, a Caroline, todos vocês, tá? Então vamos trabalhar juntos, porque o estudo em grupo ele se faz mais produtivo. Então, nós trabalhamos aqui alguns pontos sobre simbioses em graus diversos, ok? Então agora, vamos trabalhar, né? Eu vou voltar aqui no compartilhando a tela, vamos voltar para vocês acompanharem comigo a sequência.
Ou seja, agora nós vamos abordar, no caso, parasitose mental, né? Simbioses em graus diversos. Só um detalhe. É importante que a gente aborde aqui um item aqui interessante, que é a histeria e a psiconeurose. Ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz ensina que as simbioses podem se expressar como doenças nervosas complexas. Cita como exemplo a esteroepilepsia e as psiconeuroses. Nesses casos, as entidades espirituais vivem por muito tempo entrosadas psiquicamente aos seus hospedeiros. Atuam sobre o centro coronário do encarnado, o chakra mais elevado do perispírito, impondo-lhe a substância dos próprios pensamentos, que a vítima utiliza normalmente como se fossem os seus próprios. Recomenda ainda ao leitor interessado nos estudos das psiconeuroses o livro nos domínios da mediunidade, o caso Américo, no capítulo 24. Também o caso Libório e esposa, no capítulo 6 e o 14. Então aqui, nós vamos observar aqui nesses casos, a vítima se alimentando, olha que interessante, de substâncias dos pensamentos dos espíritos, que vão sendo, portanto, assimilados através dos chakras superiores, do centro coronário, do encarnado. Então ele julga que os pensamentos são seus, mas na realidade são pensamentos dos espíritos, ou no caso daquele que está conduzindo o processo. Nós estamos tendo uma participação do João Hoffman, que diz o seguinte, eu vou dar destaque no chat. O mesmo sob a luz do Evangelho, quando se faz uso de substâncias, abre-se brechas na proteção da aura, gerando fissuras por onde obsessores acham mais uma porta de entrada, além dos pensamentos. É isso aí, João. Muito bem colocado a sua participação, não é? Então, voltando. Agora vamos trabalhar, no caso, a parasitose mental. Não é? Observem bem, eu estou começando a ficar experiente aqui no processo. Parasitose mental ou vampirismo espiritual. Abrindo um parênteses, que é a primeira vez que eu uso esse recurso. Então, na parasitose mental, nós vamos ver aqui as infecções fluídicas, a fixação mental, as patologias do corpo espiritual. Depois vamos ver também o vampirismo com repercussões orgânicas, ok? Então, voltando, não é? Eu vou fazer um convite para vocês nos acompanharem aqui nesse ritmo. A simbiose prejudicial é conhecida como parasitose mental. É um processo tão antigo como o próprio homem. Após a morte, os espíritos continuam a disputar a afeição e as riquezas com os que permanecem na carne, ou armam empreitadas de vingança e violência contra eles. Na parasitose mental temos o vampirismo. Por esse processo, os desencarnados sugam a vitalidade dos encarnados, podendo determinar nos hospedeiros doenças as mais variadas e até mesmo a morte prematura. Olha que interessante, a Marlene pesquisou e trouxe Dias da Cruz no livro Instruções Psicofônicas. Só confirmando aqui é isso mesmo, Instruções Psicofônicas. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva.
é o adágio popular, que a mente vazia é o repasto do diabo, não é? Explica a técnica utilizada pelos espíritos vampirizadores, situando-a nos processos de hipnose. Por ação do hipnotizador, o fluido magnético derrama-se no campo mental do paciente voluntário, que lhe obedece o comando. Uma vez neutralizada a vontade do sujeito, as células nervosas estarão subjugadas à invasão desta força. Os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, utilizam esse processo na cultura do vampirismo. Vamos voltar aqui, no caso, a outra afirmativa do dia da cruz. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade, e sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais que persistem até a morte. Entre tais doenças, Dias da Cruz afirma que podemos encontrar desde a neurastenia à loucura completa e do distúrbio gástrico, a raríssima afemia estudada por Broca. Gente, o assunto é complexo. E o médico, antes de continuar, vou trazer o chat aqui com a participação da Sheila. A Sheila está dizendo, Sheila, isto demonstra que estas entidades se preparam para agir sobre o encarnado. É a Sheila Marx. Obrigado, Sheila. Valeu a participação. E o médico e benfeitor desencarnado relaciona outras moléstias. Vamos a elas. Pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência. Tanto quanto as dificuldades que corroem a vida moral. E através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental. Como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis, que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Então a gente observa a responsabilidade, como nos ensina Emmanuel, de cuidarmos do mundo mental. O espírito vibra, trabalha de acordo com a alimentação que ele próprio estabelece, que ele próprio produz dentro dessa ambiência do seu mundo mental.
Lembrando que o mundo mental pode ser influenciado. E ele pode, inclusive, também buscar alimentação nesses resíduos tóxicos, né? Nesses resíduos tóxicos que vai impregná-lo pela sintonia estabelecida com os pensamentos que visitam esta nossa ambiência psíquica. Então, aqui ele toca em alguns pontos muito interessantes. Egocentrismo, se a gente for pegar de trás para frente, olha que interessante. Ele vai falar assim, egocentrismo, desânimo, delinquência, usura, orgulho e vaidade, ódio, angústia, né? São pontos que nos vinculam a entidades espirituais que vibram em frequências baixíssimas. Então eu estou trabalhando de dentro para fora. Ou seja, se nós alimentarmos estes pensamentos e estes sentimentos, nós vamos atrair para nós mentes que estão vibrando em outras faixas. Pô, mas você está trabalhando a obsessão de natureza espirítica. Os últimos estudos foi de natureza anímica. O anímico, ou o ânima, a responsabilidade nossa pode projetar, ou a ausência dela, pode projetar todas estas disfunções, todas essas doenças, e com repercussões sérias. Se hoje nós estamos trabalhando o que vem de fora para dentro, da mesma sorte que a aproximação de entidades que estão nessas faixas, e se elas encontrarem em nós invigilância, ou de alguma sorte uma certa, vamos dizer, afinidade com o que está vindo, e um plano de elaboração mental irresponsável, pode se estabelecer então vínculos que muitas vezes, para serem resolvidos, precisarão até não só de um tempo razoável nesta vida, como pode se prolongar para o mundo espiritual e futuras existências. Ok? Podemos continuar? Alguma participação? Vamos lá, gente. Podem contribuir. Continuando. Nos domínios da mediunidade, no capítulo 14, André Luiz refere-se a um caso interessante de um homem desencarnado e uma mulher encarnada que vivem em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro. Ela busca ajuda na sessão do trabalho desobsessivo, realizado por um centro espírita. E com o concurso de entidades abnegadas, consegue o afastamento momentâneo do espírito obsessor. Bastou, porém, que o espírito fosse retirado para que ela o fosse procurar, reclamando-lhe a presença. Olha aqui. Há muitos casos como esse em que o encarnado julga querer o reajustamento. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos doentios do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Foi por essa razão que falamos do predomínio que o encarnado muitas vezes exerce no processo obsessivo. Atendemos há relativamente pouco tempo atrás um caso em que o indivíduo nos procurou no atendimento fraterno e apresentou uma grande dificuldade dele na área da sexualidade. Ele, desde da idade da adolescência, ele sempre se envolveu muito na questão
do sexo, da prática do sexo. E o tempo foi passando e a vida foi tomando a dinâmica e ele se tornou um escravo desse vício, desse comportamento ou dessa disfunção psíquica. Porque tudo com exagero traz repercussões complexas. E ele se tornou espírita há relativamente um bom tempo. E o conhecimento espírita foi mostrando para ele que aquela prática, aquelas opções precisavam de terapia. Ele precisava de se libertar daquele emblemático problema que o dilacerava. Porque a consciência dele já dizia, eu preciso de cuidar desse assunto. E os anos foram se passando e ele, em determinado período, ele conseguia trabalhar isso, em outros acontecia a recidiva. Até que ele começou a perceber em sonhos e na própria ambiência, que muitas vezes ele se encontrava em casa ou na própria casa espírita, uma determinada entidade, uma entidade espiritual. E ele, no sonho, via os apelos dela, envolvendo, induzindo, estimulando para entrar nestas faixas. E ele percebeu numa determinada experiência em desdobramento, que ele via essa entidade abraçada na região das suas costas, do sistema nervoso, e ele tentando se libertar, e ela dizia, mas eu não posso me libertar porque eu preciso de você. E sempre quando isso acontecia, consciente ou inconscientemente, ele ficava completamente exaurido. Aí foi sendo sistematizada uma terapêutica nesse sentido, e inclusive com ajuda psicológica, né, de profissionais da área, enfim, e ele foi vamos dizer assim, conseguindo forças e dominando esta situação. Aí, queridos amigos, foi muito interessante, porque com o passar do tempo também, a entidade espiritual foi sendo orientada, ela foi sendo tratada, e houve, vamos dizer assim, um encaminhamento dessa entidade. E ele, no próprio depoimento que ele trouxe para nós, se sentia uma outra pessoa, uma pessoa mais tranquila. Ela foi se reenergizando, porque ele tinha muitas baixas energéticas. Enfim, o tempo foi passando, e essa entidade, inclusive, se manifestou nas nossas atividades, enfim, até que, passado alguns anos, esse companheiro começou a ter os sonhos que ele tinha na retaguarda. Ele começou a ter esses sonhos com uma intensidade muito mais forte. E ele chegou num ponto que ele não estava conseguindo mais dominar, né? E nos procurou e veio trazer a situação. E aí foi muito interessante, porque ele mesmo apresentou uma reflexão em torno do Evangelho, quando Jesus alerta que quando a casa for saneada, que o espírito perseguidor for retirado, que ele iria andar por terras áridas. E depois ele voltaria com 7 outros espíritos. Eu não me esqueço disso, ele trazendo esse depoimento do Evangelho. E aí fomos envolvendo e entramos num outro movimento terapêutico. E foi muito interessante, queridos amigos, porque um dos espíritos que passaram a ajudar no processo era aquela entidade que anos antes, vinculado a ele no passado, os dois se envolveram em situações tão complicadas, mas
esta entidade do mundo espiritual, já numa outra dinâmica, já num processo até de trabalhar, de se candidatar a outros envolvimentos, passou a compor a equipe espiritual que estava ajudando o companheiro. E a gente escutou depoimentos assim muito interessantes, aonde a gente percebe que muitas vezes o próprio encarnado pode, depois de viver uma experiência como essa, de um desligamento da entidade espiritual, o próprio encarnado pode atrair outros. Ou pode, de alguma forma, chamar de volta aquele que no mundo espiritual antes era perseguidor, que está em vias de libertação, e o encarnado é que passa a ser o perseguidor. E em outros casos, os espíritos que vão se libertando do processo podem vir, inclusive, a ajudar aquele que ainda demonstra uma fragilidade ou um comprometimento dentro desse campo de bastantes dificuldades. Por isso a gente deve ser sempre, trabalhar sempre em sintonia com a misericórdia, com o não julgamento, e sabedores de que nós podemos amanhã viver experiências muito complicadas. Pode não ser nesta ou naquela área, mas pode ser em outras. Nós estamos num momento de um verdadeiro saneamento psíquico. A gente não sabe o que pode nos visitar amanhã, não é mesmo? Então, eu gostaria, nesse momento, de trazer aqui um questionamento aqui. Deixa eu buscar aqui. A Cleusa que está trazendo. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar, não é isso? A própria consciência, a responsabilidade coletiva. A missão superior é a de amparar o inferior e educá-lo. É uma abordagem de André Luiz no livro Missionários da Luz. É isso aí, Cleusa. Trabalhar nesse sentido, né? É o superior ajudando o inferior. A gente aprende isso no Livro dos Espíritos. Aí nós temos mais uma participação aqui. Deixa eu buscar aqui. Teve uma aqui que foi agora recente. Está dizendo assim, para a Caroline que trouxe. Ela disse, um encarnado que é obsediado, mas não o sabe, também pode ser ajudado se alguém conseguir perceber esta obsessão? Não tenha dúvida, amiga, não tenha dúvida. Obviamente que a abordagem ela precisa de ser sempre muito carinhosa, ela precisa de ser muito cuidadosa. Então, para ser muito honesto com vocês, nas nossas práticas, nas nossas casas espíritas, por onde passamos hoje, na própria FIAC, é muito raro a gente usar o termo obsessão. A gente sempre dá um jeitinho para trazer o indivíduo para as terapêuticas do Evangelho. Porque pode estar até caracterizado um processo obsessivo, seja ele sutil, simples, ou em nível de fascinação, ou dentro dessas próprias condições complexas. A gente tem que ter um cuidado. Jamais vamos dizer para alguém que ele está obsediado, porque costuma ser antiético, né? Costuma ser agressivo uma expressão dessa. Mas você pode perfeitamente estar convidando o indivíduo, né, a participar de um evangelho com você. Você pode convidar o indivíduo para ir à casa espírita com você. Ou, se não for possível, você pode perfeitamente passar a ser um instrumento para cuidar dele. Na hora das suas preces, lembrar do indivíduo. Nas reuniões da casa espírita, poder fazer uma prece por ele. De repente, a casa pode ter os procedimentos de tratamento ou de terapia ou de reuniões de irradiação à distância, seja a terminologia que a gente queira dar. Mas a gente pode perfeitamente, sim. Agora, entre nós, né? Entre nós, quantas vezes nós podemos estar num processo e não perceber?
Então um grupo, por exemplo, um grupo de trabalhadores espíritas, eu tenho aprendido com os benfeitores espirituais que esse grupo precisa estar arrimado fundamentalmente na amizade, no respeito, na fraternidade. Porque o grupo, ele, para ser um grupo vitorioso, ele depende de todos. É um ser coletivo. Então, quando um cai, o grupo cai, de alguma sorte. Então, a gente tem que ter, inclusive, a liberdade de estarmos uns ajudando os outros. E uma das coisas que mais definem um processo obsessivo, como aquelas notas que dificultam o atendimento, é o melindre. O orgulho do indivíduo não querer ver, não querer ouvir. E isso é uma prática entre nós. Eu bato muito nessa tecla para o médium que trabalha no centro espírita. Olha, você está aqui na reunião de psiquismo, de espiritismo, né? Reunião mediúnica, como queira o termo. Mas vem cá, qual o dia que você está estudando? Mas eu não estou dizendo só estudar em casa. Qual o dia que você está num grupo trocando ideias, ouvindo pessoas? Olha, é bem-aventurado quem tem ouvidos de ouvir. A gente precisa de ouvir o outro falando para a gente rever a nossa posição. Isso é um fator extraordinário. Mas falar também nos estudos, porque o falar é educar a voz, é educar a forma de pensar, é educar os sentimentos para se expressar. Então como eu posso evoluir se eu não estou num grupo? Não estou vendo as diferenças, muitas vezes tendo até o que dá, mas o grupo, de repente, não quer receber, você aprender a silenciar. Agora, eu também digo, não só ouvir, não só estudar, mas você está participando de uma atividade em benefício dos sofredores, aqueles que estão em mais dificuldade do que você. Então, eu costumo dizer que longe de querer encher a agenda das pessoas que trabalham em espiritismo, mas a gente percebe que uma tarefa ela se completa na outra. Aí você faz o evangelho com a sua família, ou se a família não quer, você faz a prece no lar. Se a gente observar, são mecanismos que não são práticas religiosas, entendam bem. Mas eu gosto de tratar como departamentos de aprendizado espiritual mesmo. Nós precisamos de lições que possam favorecer a nossa educação, que possam nos ajudar no sentido do lapidar, no sentido da gente, como é que eu digo? Da gente voltar ao centro essencial do nosso equilíbrio. Então aqui tem uma abordagem da Sheila que está dizendo assim: o obsessor muitas vezes foi alguém que magoamos, traímos, abandonamos no passado. Por que um espírito que irá se projetar para prejudicar alguém? Eu tenho para mim, e gosto muito de trabalhar nesse sentido, que os obsessores são os nossos grandes educadores. Eles são muitas vezes muito mais amigos do que aqueles que batem dão um tapinha nas costas e se apresentam como amigos nossos. Porque o obsessor é aquele que fala, é aquele que está afim de uma certa forma, desmascarar. Não é assim que eles se projetam? E se tem alguém que quer desmascarar, significa que tem máscara. Para que ter máscara? Qual é o sentido? Então, se tem alguém que vai me ajudar a rever ou relembrar quais são as minhas necessidades, esse indivíduo é um grande amigo meu. Então eu os trato com todo o respeito possível. Porque também é necessário lembrarmos que muitas vezes a gente fica querendo passar a mão na cabeça do encarnado, como se o obsessor que fosse o problema, e a gente vai verificando que muitas vezes o problema está no encarnado, não é o desencarnado. Então temos que trabalhar com respeito, com carinho, com todos.
né? Com todos. Bom, gente, aí o que acontece? Nós vamos falar agora do vampirismo com repercussões orgânicas. Já que se falou tanto em vampirismo, vamos trabalhar aqui alguns aspectos. Na possessão, a que se refere Allan Kardec, temos um grau mais avançado de atuação do espírito obsessor, constrangendo de forma quase absoluta a ação do obsediado. Kardec compreendeu-a como uma substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Uma substituição. Como se trata de um grau mais avançado de vampirismo, as patologias orgânicas estão sempre presentes. É natural. A patologia espiritual redunda na patologia física. Analisando essa casuística, constatamos que a possessão tem características e mecanismos diversos. No caso Pedro Camilo, estabeleceu-se ao longo de 20 anos, sob a atuação de um único obsessor. Um único. O quimismo espiritual, ou a fisiologia do perispírito, desequilibrou-se e, consequentemente, desencadeou distúrbios orgânicos, dentre os quais a ameaça de amolecimento cerebral. No caso Margarida, o vampirismo se estabeleceu mais efetivamente em 10 dias, com organização técnica competente e atuação de uma falange, composta de aproximadamente 70 obsessores. 70 obsessores. Entre os quais 2 hipnotizadores e dezenas de parasitas ovoides, decretando a falência orgânica quase total. Em virtude do controle do sistema endócrino, da pressão sanguínea e de funções importantes da economia orgânica. Então, aqui no estudo, faz a referência a 2 casos bem distintos. Um, em que o processo obsessivo, que foi o caso do Pedro Camilo, estabeleceu por 20 longos anos. 20 anos. Já no outro caso da Margarida, estabeleceu-se em 10 dias. Observemos que diferença. No caso dos 20 anos, o perispírito foi se desequilibrando pela própria assimilação do quimismo espiritual. Quimismo espiritual. Ou seja, o quimismo da entidade em relação com a mente do encarnado vai assimilando, conforme eu disse, os resíduos tóxicos e, por consequentemente, um desarranjo na fisiologia do encarnado. Por quê? O perispírito, que é o corpo modelador do corpo físico, ele tem as suas matrizes que vão se expressar no corpo físico. Então, os perispíritos, tanto do encarnado quanto do desencarnado, em conúbio, numa relação estreita, vai favorecer, no caso, o desarranjo daquele que está na condição, não é, de hospedeiro. O desencarnado hóspede e ele o hospedeiro. Olha que interessante. Porque, como Kardec define, quando há essa relação,
Existe, portanto, uma substituição no comando. O seu psiquismo comanda o seu corpo físico. Não sei se vocês vão pegar isso aí. O seu psiquismo comanda. Se há uma interação muito forte, haverá, portanto, um desequilíbrio nesse comando. E como as mentes estarão numa troca, numa sintonia perfeita, o comando mental do desencarnado atua diretamente na fisiologia do corpo do encarnado. Deu aí? Isso pode acontecer de uma forma consciente pelo espírito desencarnado. Quando eu falar espírito, o desencarnado ou encarnado é só uma questão didática, ok? Então, o desencarnado pode promover esse desarranjo consciente ou inconsciente, dependendo do seu conhecimento, do seu entendimento. Então, nós podemos entrar em relação com espíritos enfermos e assimilar, portanto, a enfermidade deles em nível perispirítico, que vai repercutir no corpo físico. Sempre eu vou bater nessa tecla, porque senão fica parecendo que o espírito é que vai trazer a doença para o corpo físico, né? O desencarnado é que vai fazer o fígado trabalhar diferente, ou não trabalhar como deveria. Na realidade não é isso. Na realidade são as duas mentes que se acoplam, se eu posso assim dizer, e essa que está desajustada vai encontrar uma outra fragilizada, e esse desajuste vai redundar nas disfunções. Não sei se está dando lá. Foi até colocado aqui no chat, antes de eu continuar, pela Cleusa. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. O indivíduo está fragilizado, como é que ele vai se defender? No outro caso aqui, se estabeleceu em 10 dias. Mas aqui vocês verificaram que tinha duas entidades técnicos em hipnotismo. Hipnotismo. E entidades em formas ovoides. Com o pensamento ovoidal. Fechado. Uma entidade que está numa forma ovoide, ou seja, ela perde a sua forma, e por isso essa entidade é como se ela se fechasse em si, porque o pensamento está num circuito fechado. Então é uma entidade que está num processo de uma enfermidade espiritual gravíssima, ok? Ali não tem fôlego de vida, ali tem fôlego de morte. Ali é todo um processo de parasitismo, de dificuldades espirituais. Esses espíritos não têm vontade própria, porque eles estão completamente embotados no circuito fechado. Então, para que uma entidade, numa forma ovoidal, seja trazida e, por exemplo, justaposta, acoplada no perispírito de um encarnado, isso se dá por indução, ou por manipulação, ou por gerenciamento mental de técnicos. É como se eu fosse... e eles não têm livre-arbítrio, porque estão, como eu disse, estão fechados num circuito de muita dificuldade. Então a mente que conhece o fenômeno manipula, atrai e justapõe esses ovoides em pontos estratégicos do perispírito do encarnado, principalmente nos plexos baixos, no básico, aqui que fica na base da coluna, no plexo solar, né? Ou seja, na região que envolve
a questão do sexo, da base da coluna, que envolve as próprias energias mais vitalizadas, a chamada Kundalini, que é a vinculação do plexo coronário com o básico. Por isso que quando se fala em Kundalini, traz a imagem da serpente, a serpente enrodilhada. Esta é a energia extraordinária do espírito, que um dia nós iremos aprender a trabalhar com ela de uma forma consciente. Essa energia é que efetivamente define os poderes criadores do espírito. Por isso é que ela está muito vinculada à própria questão da sexualidade. Então, tecnicamente, para o desajuste de uma entidade de um encarnado, os técnicos vão trabalhar naqueles pontos aonde eles poderão tirar mais vitalidade. E tirando vitalidade, eles também obliteram a assimilação energética do perispírito, que precisa das energias cósmicas, das energias siderais, para se manterem. Então, por exemplo, a região do baço, do esplênico, é um dos pontos estratégicos para estabelecer a obsessão. Porque é através desse plexo que a gente vai estar trabalhando, como os orientais ensinam, as energias do prana, energias assimiladas, principalmente no momento do sono físico. Né? Olha para vocês verem que interessante. Então, no básico, os espíritos não vão trabalhar muitas vezes nos centros superiores, porque estão mais vinculados à vida mental. Olha que interessante. Aqui domina, né? E que vai redundar na assimilação energética na base. Então, por isso é que muitas vezes algumas doenças que o indivíduo fica com compulsão, ele é levado a ter compulsão a comer, pode estar caracterizado aí um processo obsessivo, para não dizer que está caracterizado, porque inclusive os espíritos, ele come, e muitas vezes é uma forma dos espíritos estarem sugando a energia através dessa alimentação descontrolada. E todo tipo de viciação. Por isso é que a sexolatria é uma das doenças, como diz Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que mais mata. Sexolatria. Aí a gente vai entender por que o espírito reencarna. Muitas vezes um espírito que tem uma projeção assim mais feminina reencarna em corpos masculinos e vice-versa. Exatamente como um plano de elaboração mental, de reorganização, para ajustar o que possivelmente se encontra desajustado. Quando o processo está nas linhas kármicas, porque pode haver a alteração da manifestação do espírito, por exemplo, num corpo feminino, um espírito feminino num corpo masculino para realizar uma missão, como foi o caso, por exemplo, de Chico Xavier. Ok? Então são pontos para a gente refletir, porque temos muito que caminharmos e para isso precisamos de ir devagar. O espírito, eu estou vendo um comentário aqui, hoje eu estou muito feliz porque estamos tendo muitas participações. Aí eu estou vendo uma pergunta aqui, da Lourdes, parece que é da Lourdes. Ela está dizendo assim: pode ocorrer esse processo de obsessão com uma criança? Tive paralisia quando era criança e os médicos não acharam uma causa fisiológica. Amiga, em doutrina espírita, a gente aprende a jamais fecharmos um diagnóstico ou um prognóstico.
a gente pode fazer algumas ilações. Então, por que houve uma paralisia? Essa paralisia pode ter sido por um processo orgânico, uma disfunção que não foi diagnosticada, né? Que não se tornou inteligível para os médicos, compreendida. Mas pode ter sido um processo que aconteceu face a uma intervenção espiritual, que pode ter sido uma intervenção negativa, ou seja, por um processo de influência espiritual negativa. Agora, por que não dizer que a espiritualidade permitiu que isso acontecesse para algum tipo de aprendizado? Então, um benfeitor espiritual não vai chegar lá e promover uma disfunção, mas ele pode permitir que uma influência espiritual ou alguma frequência energética complicada se estabelecesse para que houvesse, portanto, a paralisia, e isso lhe trouxesse marcas importantes para o aprendizado. Como esta abertura pode ter favorecido que se aproximassem entidades complicadas, vinculadas ao passado ou seu passado espiritual, e de alguma forma tiveram um ensejo de trazer uma dificuldade, e isso depois veio a ser saneada, tratada no campo espiritual, redundando na recuperação da estrutura física. Não sei se eu consegui te responder, mas o nosso objetivo aqui jamais é fechar, mas trazer alguns pontos que possam ajudar. Eu estou vendo que está chovendo de perguntas. Chovendo de perguntas. E eu tenho que falar das infecções fluídicas. Deixa eu tentar responder mais alguma. A Sheila está dizendo: a simbiose se instala pelas nossas imperfeições? Sem dúvida, amiga. Sem dúvida. Por isso é que Emmanuel certa feita disse para o Chico: se no adágio popular afirmam, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, para o estudante do Evangelho, a reflexão se torna mais abrangente quando afirmamos: me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Não é? Tem muita coisa aqui no chat. Deixa eu ver se eu pego mais alguma aqui. Vou abrir, tem tantas participações interessantes. Eu peço desculpa para vocês, mas a gente tenta trabalhar algumas, tá? Um encarnado, parece que é da Caroline. Caroline está dizendo assim: um encarnado que é obsediado, mas não sabe, também pode ser ajudado se alguém conseguir perceber essa obsessão? Foi essa pergunta, a gente já leu, sem dúvida alguma, não é? Continuando, agora tem uma participação do Fábio. O André Sobreira, em seus estudos, ótimos estudos do sábado, classificou de maneira geral em dois grupos de causas de obsessão: obsessão por tendência e obsessão por vingança. Ele quer dizer a obsessão anímica ou a obsessão espirítica. A obsessão anímica, nesse estudo aqui a gente está abrangendo mais. A obsessão anímica é aquela obsessão que tem a base nas dificuldades do próprio ser. Então, ele pode, inclusive, se auto-obsediar. Então, por causa da sua tendência, do seu caráter, da sua índole, ele estabelece, portanto, as dificuldades espirituais, que, por consequência, vai atrair também espíritos. Ok? Agora, quando se fala em vingança, eu não posso definir só como vingança. Eu não acredito, o André pode ter se expressado assim, mas eu não tenho dúvida que ele foi só um recurso didático. Eu não posso dizer que é só tendência e por vingança. Porque eu posso ter, na obsessão de natureza espirítica, espíritos que vão trazer, que vão promover as dificuldades
E eles não estão nos cobrando nada. Eles simplesmente têm o prazer, por exemplo, de se alimentar desse processo. Ou eles estão enfermos e se ajustaram ao encarnado que está enfermo também. Isso não é vingança. Então eu não posso fechar nessa condição, tá? Eu não posso definir nesse sentido, porque senão eu estarei fechando possibilidades, ok? Bom, gente, então vamos continuar agora falando das infecções fluídicas. Depois eu volto para o chat, tá bom? Da mesma maneira como existem infecções orgânicas, acontecem também as fluídicas. Olha aqui, que interessante. Os espíritos segregam determinados produtos dentro do quimismo que lhes é próprio. Dentro do quimismo que lhes é próprio. Continuando. Derramando-os sobre os pontos vulneráveis de suas vítimas. Esses produtos, conhecidos como simpatinas e aglutininas mentais, têm a propriedade de modificar a essência do pensamento dos encarnados, que vertem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo no diencéfalo. Esse ajuste entre desencarnados e encarnados é feito automaticamente em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Os obsessores tomam conta dos neurônios do hipotálamo, acentuando a dominação sobre o feixe amienilítico que o liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário que ali se fixam para o governo das excitações. E produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante a influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Temos aí um intricado processo de vampirismo que leva as vítimas ao medo, à guerra nervosa, alterando-lhes a mente e o corpo. É possível compreender assim os casos de possessos relatados nos evangelhos, que se curaram de doenças físicas quando os espíritos inferiores os subjugavam, fora retirados pela ação curadora do Mestre Jesus ou dos seus apóstolos. Queridos amigos, o assunto mexe com a gente e nos convida a trabalharmos assim com muita cautela, não sermos precipitados nas conclusões. Mas, portanto, aqui está definindo o seguinte, até cai um pouco pela própria pergunta que foi feita anteriormente. A companheira que teve uma paralisia quando criança. Os médicos não entenderam, não compreenderam o processo e posteriormente ela obteve a recuperação. Então existem doenças que são caracterizadas pelos espíritos como processos obsessivos complexos. Podem ser eles catalogados nas disfunções orgânicas, mas a matriz está lá no mundo espiritual, como algumas que nem são diagnosticadas. Então está se referindo a curas que para nós fica até como uma intervenção de Jesus de uma forma a derrogar leis. E Jesus não derroga leis porque ele é o grande mentor, ele é o governador que acompanha as expressões das leis em nível íntimo de cada um de nós que estamos sob a tutela dele. Essa é a governadoria de Jesus.
eis o pastor, eis o Messias. São as duas condições. O pastor que vai pastorear as ovelhas. O Messias, que é aquele que vai voltar para auxiliar a libertação das ovelhas. Mas primeiro ele tem que pastorear, ele tem que ensinar. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. Por isso é que a voz, o comando do pastor, pode livrar as ovelhas do matadouro. Podem protegê-las do lobo mau. Olha para vocês verem, do lobo mau. Mas ele não vai interferir num processo que vai trazer aprendizado para a ovelha. Deu aí? Nós já acompanhamos casos, e não foram poucos não, da cura do paralítico nas atividades doutrinárias. Já acompanhamos. E ficou caracterizado que era um processo de influência espiritual, do indivíduo soltar a muleta. Já vi. E não era teatro, viu, gente? O sangue de Jesus que tem poder, não. É no sentido de uma atuação espiritual de muita expressão. Já acompanhei casos do indivíduo entrar cego no centro espírita e sair enxergando. Já vimos isso também. As escamas caíram, como caíram as escamas dos olhos de Paulo, ou do Dr. Saulo de Tarso. Estudem o livro Paulo e Estevão, observem a narrativa de Emmanuel e veremos lá a Analia sendo instrumento de Jesus para fazer uma intervenção. Então existem muitos casos, muitos casos. Então, quando a gente, por exemplo, promove uma reflexão para os nossos frequentadores das casas espíritas, para fazerem, junto com os procedimentos clínicos, acompanhamento no centro espírita, é para tentar oferecer um recurso que vai estabelecer uma aliança entre a ciência da terra com a ciência dos céus. Ou seja, está lá o sacerdote de Jesus cuidando do seu problema, mas existem outros sacerdotes no mundo espiritual que podem promover o recurso magnético do amor, através do passe, da terapêutica do evangelho. Ou comentei essa semana lá na FEAC, que uma das coisas, eu vou dizer com todo respeito, tá? Com todo carinho, e sem nenhuma projeção, sem nenhuma ideia mística, religiosa, tradicional, jesuítica, nada disso. Mas certa feita, eu li um depoimento do Chico, e isso não colocar na boca do Chico, eu vi. Ele afirmando o valor, a importância de se assistir a uma reunião pública de evangelho no centro espírita. Aí eu vou falar com todo respeito. Nós que estamos na dinâmica das tarefas espíritas, a gente assiste reunião pública no centro espírita? Ah, Casalberto, para mim não. Eu sou presidente do centro, eu sou doutor de espiritismo. Não, meu tempo é todo consumido. Não, eu já faço prece, eu já faço reunião mediúnica, não preciso assistir reunião de evangelho, não. E o Chico falava que uma reunião pública, ela tem um valor terapêutico dos mais belos. Numa reunião pública, muitas vezes existe uma chamada transfusão de sangue espiritual. Transfusão, transformação no mundo celular. Um saneamento no perispírito que é uma coisa absurda. Aí a gente vai entender por que você sai do centro espírita assim, muitas vezes leve. Não, a reunião hoje foi tão boa, nem tomei passe. Mas foi boa, né? Porque também é uma outra prática, né? Antes a gente ia à missa e se não comungasse, não saía feliz. Porque não ficou em conexão com o Senhor. Aí hoje a casa espírita é o passe.
Estou lá na FIAC, vira e mexe, a gente fala, gente, o passe é para quem realmente está se sentindo assim. Não tá, porque chegou cansado do serviço, vai tomar passe. O passe é quando a gente está passando por algum problema. Você está sentindo que você não está bem. Então busca o passe. Vá e não peques mais. O acerto ou a perseverança nele nos liberta. O Daniel colocou aí. Porque há obsessões que persistem por várias gerações. Agora, não é geração, papai, vovô, bisavô, gerações. É no sentido do indivíduo que desencarna, que reencarna, e hoje o que está desencarnado reencarna, aí o que está encarnado desencarna. Existem processos de simbioses complexas que caminham no tempo e no espaço. No tempo e no espaço de Deus. Queridos amigos, então, fica para nós essas reflexões finais sobre as infecções fluídicas. Eu agradeço a todos vocês que estão conosco e gostaria de convidá-los para que na próxima semana a gente possa trabalhar as patologias do perispírito. Vamos falar da fixação mental, das parasitoses ovoides, da licantropia, da zoantropia, dos pensamentos sonorizados. Eis o desafio para a próxima semana. E são 21 horas e 21 minutos. Nós temos mais uns minutinhos. E para não dizer que eu não falei das flores, e não hoje será a poesia da Maria Dolores, mas eu gostaria de trazer o nosso benfeitor, o nosso coordenador, Emmanuel. No livro Seara dos Médiuns, na lição que foi psicografada na reunião pública de 9 de setembro de 1960, já Chico, em Uberaba, intitulada Obsessão e Evangelho. Afirma Emmanuel: há quem diga que o Espiritismo cria obsessões na atualidade do mundo. Respondamos com os próprios Evangelhos. Nos versículos 33 e 35 do capítulo 4, Lucas, assinalamos o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar para Jesus, tão logo lhe marcou a presença: que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofria o assédio. Temos aí a obsessão direta. Nos versículos 2 e 13 do capítulo 5, no Evangelho de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis, e que mais se assemelhava a um animal feroz refugiado nos sepulcros. Temos aí a obsessão seguida de possessão e vampirismo. Nos versículos 32 e 33, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, lemos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação. E afastado o hóspede estranho, pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí a obsessão complexa, atingindo alma e corpo. No versículo 2 do capítulo 13 do Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas
a ideia de negação do apostolado. Amigo espírita, temos aí a obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante, sem perder a própria responsabilidade. Olha que legal. A gente fica empolgado, né? Como que Emmanuel nos ensina a estudar Kardec, trabalhar conceito doutrinário e sempre concluir para abrir com o Evangelho. Por isso que Chico sempre falava assim, o Espiritismo cristão, o Espiritismo evangélico cristão, é Jesus dentro de nós, nos libertando. Não de fora para dentro, mas Jesus nascendo e se expressando de dentro para fora. Porque nos versículos 5 a 7 do capítulo 8, nos Atos dos Apóstolos, Emmanuel falou, no Evangelho, Jesus e também os discípulos. Então, Atos dos Apóstolos, que Lucas registra a atuação dos apóstolos, no capítulo 8, no versículo de 5 a 7, informa-nos de que Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem, de pronto, com um simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Temos aí a obsessão coletiva, vamos falar dela mais à frente, gerando moléstias fantasmas. Então existe a obsessão individual, existe a obsessão de grupos. Existem obsessões que pairam envolvendo milhões de pessoas. Sabiam? E nós estamos num processo muito interessante na atual conjuntura planetária. Alerta. E, de ponta a ponta, vemos que no Novo Testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Não nos detenhamos diante dos críticos contumazes. Estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência. Porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Que o Senhor da vida possa favorecer o nosso entendimento, para que todos nós, em espírito e verdade, na dinâmica da vida, possamos entender a real missão que foi consignada para todos nós. Dentro dos propósitos do nascer, do morrer, do tornar a nascer, tal a lei que o precursor dos novos tempos nos apresenta, é necessário nascermos em espírito, caminhando na dinâmica da verdade, para que a vida se expresse, enaltece a todos nós, para que a vida possa ser o motivo das nossas realizações, porque o universo vibra em plenitude. E quando entendermos e nos vincularmos nestas vibrações, a plenitude há de se estabelecer.
a doença desaparecer e os nossos sonhos enaltecerem a conquista real, a vitória solene do Espírito, a caminho da redenção, da libertação com o Senhor, tendo no Senhor o nosso referencial. E com Ele a nossa paz. Jesus, amigo, luz do meu caminho. Faça-se, Senhor, em mim para que ela seja clara, como o Evangelho se apresenta. Desafiador em Jesus, que a cura, a esperança, a fé possa se fazer presente. Não te entristeças. Siga mais um pouco, porque a vitória está muito mais próxima do que tu imaginas. Beneficie, favoreça, lucifique, encante, cante. Que o teu canto, mesmo que no canto, seja sempre o encanto, para quem, no entanto, esteja em pranto. Faça-se silencioso, harmonioso, intensifica-te com o Senhor, pois a caridade é a nota que há de nos libertar para encontrarmos a real felicidade. Nesta cidade, que todos nós fomos convidados a operar, possamos trazer Jesus na simplicidade das nossas ações, no desprendimento, no carinho, na alegria, na poesia, na prece. Possamos trazer Jesus em nós, por nós, para todos. Durmamos em paz nessa noite que se projeta para todos nós, e que o amanhã continue sendo pródigo de oportunidades. Desejamos a todos dias cada vez melhores. Muito obrigado, e que possamos estar novamente na próxima quinta-feira com mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação, e dando continuidade aos aspectos da obsessão de natureza espirítica. Um beijo no coração de todos, um abraço fraterno dos amigos das Minas e das Gerais. Ave, ave, ave Cristo, ave Cristo, ave Cristo.